atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso segundo programa do Verdade e Luz neste ano de 2024, a edição, portanto, de número 02. Nesse programa, contamos com a minha presença, Edgar Tão, além das participações de André Reis, do Márcio Lucas e também a de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Queremos mais uma vez agradecê-los pela audiência, pela participação, nos prestigiando em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, disponível através do endereço www.webradioverdadeiluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, trazemos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos algumas considerações elaboradas por Allan Kardec, com apontamentos do seu texto Noções Elementares de Espiritismo, no capítulo Noções Preliminares, encontrado no livro O que é o Espiritismo. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 445 a 448, todas elas encontradas no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. As duas primeiras perguntas são relativas ao chamado êxtase, e as duas últimas em torno do fenômeno compreendido como dupla vista. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 112, intitulada Que farei? E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saigusa, damos continuidade ao estudo do capítulo sobre depressão, com o item Prevenção da Depressão. Agradecemos, portanto, mais uma vez a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz.
No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E no editorial, nós então estudaremos um texto apresentado por Allan Kardec, encontrado no livro O que é o Espiritismo, no capítulo Noções Preliminares, no item mais precisamente, Noções Elementares de Espiritismo. É um erro acreditar-se que basta a certos incrédulos testemunharem fenômenos extraordinários para que se tornem convictos. Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não pode aceitá-la fora dele. Por conseguinte, negando a causa, nega o efeito. Os contraditores se apresentam quase sempre com uma ideia preconcebida de negação, o que os impede de observar com seriedade e imparcialidade. Levantam questões e objeções que não podem ser respondidas de pronto, de modo completo, porque seria preciso fazer-se para cada um uma espécie de curso e retomar as coisas desde o princípio. Só o estudo prévio pode evitar essas objeções que, na maioria, se originam da ignorância das causas dos fenômenos e das condições em que estes se produzem. Quem não conhece o Espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas, como se faz experiências de física e de química. Daí a pretensão de sujeitá-los à sua vontade e a recusa de se colocar nas condições necessárias para os poder observar. Não admitindo, como princípio, a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não conhecendo a sua natureza nem o seu modo de ação, esses indivíduos agem como se operassem sobre a matéria bruta e, desde que não obtêm o que pedem, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que as almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos e que nessas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de joguete para a satisfação das fantasias dos curiosos. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja, de modo que quem se disser capaz de obtê-los à vontade provará só por isso ignorância ou má-fé. Precisamos aguardá-los, apanhá-los em sua passagem, pois muitas vezes é quando menos esperamos que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que deseja seriamente instruir-se deve, pois, nisto como em tudo, ter paciência, perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis, sem o que será inútil ocupar-se com a fenomenologia espírita. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério é tão pouco responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam de forma inadequada, quanto a poesia por aqueles que produzem maus versos. É deplorável, dizem, que existam tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só existissem as boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências estão no mesmo caso. Não temos visto, sobre as coisas mais sérias,
a parecerem tratados absurdos e cheios de erros? Por que o Espiritismo seria privilegiado nesse sentido, principalmente em seu começo? Se os que criticam não julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe atribuiriam o que ele repele em nome da razão e da experiência. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Bem, amigos e amigas que nos assistem, apresentaremos agora o estudo do Livro dos Espíritos. As questões relativas à emancipação da alma, as de número 445 a 448. Estas próximas duas questões, portanto, são aquelas em torno do êxtase, que nós vamos verificar nessa primeira parte do estudo do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, então, elabora essa questão 445 da seguinte maneira: que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura? Márcio, por favor. E os espíritos respondem a Kardec: a bem dizer, mediante esses fenômenos, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Estude-os e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Bem, como nós vimos até agora, e ele fala sobre os dois fenômenos aqui anímicos, como o espírito está liberto do corpo físico, como vimos em maior ou menor proporção, de acordo com o seu estado evolutivo, ele pode ter acesso a vidas passadas, revendo a origem de seus feitos, ou a vida em mundos mais evoluídos, entendendo que seu processo evolutivo, aqui falamos, seu processo evolutivo, o levará a essa vida mais feliz, como lá ele vê, nos mundos mais evoluídos. Dessa forma, ele pode então tomar a consciência da sua natureza, que é espiritual e não materialista, como aqui nós temos, e que a vida material é apenas uma breve passagem. Então, esses dois fenômenos podem trazer essa consciência ao espírito, sobre de onde ele veio, como ele está e para onde ele vai, sobre a sua vida futura. Fazendo um comparativo com o turbilhão de informações que temos sobre tudo no nosso mundo material, onde precisamos analisar, compreender e entender para depois acreditar, essas informações trazidas por essas faculdades aqui que foram expostas de êxtase e sonambulismo, precisam passar pelo crivo do estudo e da razão, assim como essas aqui temos informações também em nosso mundo, para depois delas serem levadas como informações críveis sobre o mundo espiritual. Pois, assim como nos diz a doutrina, o nosso vacilo em vaidade e orgulho, quando estamos nesse estado de sonambulismo ou de êxtase e trazemos essas informações, pode nos levar a sermos enganados por espíritos inferiores que podem se aproveitar desse momento para nos mistificar e trazer um conceito errôneo sobre a vida futura.
Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Nós vamos agora à questão 446, dirigida aos espíritos. Kardec a elabora perguntando: poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? André Reis, por favor. E os espíritos reveladores da codificação respondem: aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista, nem ateu. Então, não, né? Não dá para entender essas ideias se você não entende que somos espíritos vivenciando um período na carne, né? Não tem como. E nós sabemos que a verdade, por fim, virá a brilhar, como nós vemos hoje a ciência demonstrando uma série de situações, uma série de fatos, já tendo essa identificação de algo além da vida material, que ainda não querem definidamente, né, aceitar como mundo espiritual, os espíritos, mas muitos já entendem assim. Nós vemos que quanto essas ideias espiritualistas, espiritistas, de vida após morte estão, né, culminando em tantos filmes, tantas conversas. Então, é uma ideia que está sendo divulgada. Então, não tem como nós entendermos, né, esses fenômenos sem entender que somos espíritos, né? Estamos ligados a essa matéria por um período aí que nós não sabemos de quantos anos, né? Mas tem um planejamento espiritual para que isso se dê fim, para que retornemos à pátria de origem, que é espiritual. Então, muitos negam simplesmente por conveniência, por não querer entender, não querer aceitar, não querer concordar com essa ideia, porque nós somos espíritos e viemos da espiritualidade. No fundo, todos nós sabemos disso. Então, é muito difícil compreender que a negação tenha fatos, né, que a sustentem de não existir o espírito. Então, a necessidade da boa-fé, não precisa aceitar a doutrina espírita, não é isso que estamos falando, né? Mas que a vida após a morte é um fato e que a ciência já o prova. Há uma série de situações que não há mais como negar. Esses que negam estão ficando isolados e estão ficando para trás. Então, é o que o André Luiz fala, né? Lá no Conduta Espírita, no capítulo 3. Quem se demora à margem sofre atraso em caminho, vai ficar para trás. Que o bonde está passando, está seguindo, e se nós não subirmos nele, vamos ficar para trás. Então, que nós não precisa falar, né, como nós entendemos a doutrina espírita, mas essa questão de negar por conveniência já está ficando meio chato, né? Então, os ateus que nos perdoem, né, mas com certeza eles sabem que algo além desta vida existe, e principalmente por esses fenômenos do sonambulismo que está aí. O Márcio cita tanto, a Revista Espírita tem tantos relatos, tantas coisas confirmados, né, colocados ali, com a veracidade necessária e suficiente dos seus autores. Então, não tem como, se você não aceitar o espírito, aceitar essa proposta do sonambulismo, da dupla vista, do êxtase, todas essas questões que tratam da emancipação da alma. Muito bem, André Reis. Agradeço também as suas considerações em torno dessa questão. E agora, amigos e amigas, nós vamos a um rápido intervalo e retornaremos com o segundo bloco do estudo de O Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você.
Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao estudo de O Livro dos Espíritos, no bloco anterior, nós estudamos duas questões relativas ao chamado êxtase, ambas encontradas ainda nesse capítulo 8, que trata da emancipação da alma, e essas duas de agora, as de número 447 e 448, elas são alusivas a um outro tipo de fenômeno chamado dupla vista, também ele contido aqui no capítulo 8, nesse capítulo que trata, mais uma vez, da emancipação da alma. Muito bem. A pergunta 447, Kardec elabora questionando os espíritos reveladores. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Márcio, por favor, meu caro. E os espíritos respondem a Kardec: tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então, como vimos aqui, Kardec também vem a chamar, né, de segunda vista, né? Dupla vista, segunda vista, ou também ele chega a chamar durante as obras de sonambulismo desperto, visto, né, que tem a mesma origem, né? Essas faculdades anímicas aqui trazidas, elas têm seus princípios na mesma lei da natureza, como falou aqui agora o André, né? Emancipação da alma. A emancipação da alma, essa lei da natureza que permite, através da irradiação do fluido perispiritual, né, seja pelo sonambulismo desperto, que é a dupla vista, ou pelo sonambulismo, ou pelo êxtase, né, a percepção à distância. Ou seja, quem vê é a alma, né, ou o espírito. E em algumas pessoas, essa segunda vista, ou sonambulismo desperto, ela se manifesta pela percepção permanente ou acidental. E por muitas vezes é mais ou menos clara das coisas que estão afastadas, onde ele vai lá e consegue visualizar. Em outros, pela simples intuição dessas mesmas coisas ou acontecimentos que ele consegue ver. E em outros ainda, enfim, pela transmissão do pensamento. Vejamos bem quantas probabilidades, né, de acordo com a evolução, né, de cada um. E também é de notar que muitos a possuem sem o suspeitar, porque ela é muito mais comum do que pensamos. E, sobretudo, muitas vezes as pessoas nem se dão conta. Nem se dão conta, mesmo porque ela é inerente ao ser, né? E por muitas vezes, se perguntarmos, ela me parece tão natural de ver pelos olhos do corpo físico. E aqui dizemos, como é a alma quem vê, é o espírito, os deficientes visuais também têm essa faculdade, porque não são os olhos físicos quem vê, mas os olhos da alma. E por muitas vezes, essas pessoas que têm essa faculdade anímica, da dupla vista,
eles até confundem as duas visões. Como, por exemplo, podem ver, se eu tivesse a dupla vista, olha, sei lá, estou conversando com o Edgar, de repente posso ver os seus órgãos, ver o que funciona, o que não funciona, posso ter essa facilidade de ver se está com algum problema, posso visualizar além, ver acontecimentos. Então, assim, e confunde-se com a visão normal, né? No início até perturba um pouco a pessoa, mas depois se acostuma. Por isso, se perguntarmos a quem tem essa faculdade, perguntarmos a ele como eles veem, né? Como é visto assim, como eles conseguem enxergar, ter essa visão da alma, na maioria das vezes não sabem explicar melhor do que explicariam a visão com os próprios olhos do corpo físico, de tão comum que é. Obrigado, Márcio. Vamos aqui então à questão seguinte, também sobre dupla vista, a de número 448. Pergunta Allan Kardec: é permanente a segunda vista? André Reis. E a resposta: a faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão por que esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, essa faculdade vai ser muito mais desenvolvida ou muito mais presenciada quanto mais progresso tiver o mundo, né? Como nós na doutrina falamos muito, que nosso mundo, hoje o planeta Terra, um mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal, está passando por uma transição para iniciar o seu trajeto num planeta de regeneração. Ou seja, nós vamos ter uma transformação física e moral. Nós vamos ter uma mudança na base de todo o nosso planeta. Os espíritos que aqui, né, virão habitar terão uma condição, uma vibração diferente das atuais, de forma mais elevada, mais desenvolvendo o sentimento, a fraternidade. Mas isso é um processo ininterrupto, sim, mas longo, né, de longo curso, porque a natureza não dá saltos. Então, a faculdade, ela é permanente, mas precisa o exercício. Então, é a mesma coisa que um poeta que não escreve os seus versos. Ele tem a faculdade de fazer a poesia, mas se ele não escreve, se ele não exercita, ela não vai para o papel, ela não vai ser colocada. Então, como o Márcio até comentou, se a pessoa tem medo, ela não vai exercitar, ela vai recuar. Por não entender, não compreender, então ela pode ter a faculdade, mas ela não vai ter o exercício. Aí ela vai bloquear, no caso, essa faculdade. Outros, entendendo disso, vão poder ter essa vista até limites que são dados pela lei divina através do nosso senso moral, através da onde nós podemos chegar. Dizem que Eurípides, numa dessas dupla vista, foi alçado até a presença de Jesus. Vamos dizer, entre aspas, né, que ele subiu e não parava de subir até chegar num determinado ponto que ele estagnou, parou, estatelou. E estava na presença de Jesus, né, e não conseguia a emotividade, a emoção daquele momento, não conseguia se mexer, né, e de um estalo ele retornou, né, ao planeta aqui onde o seu corpo estava. Então, essa questão é de você, né, como nós falamos há um pouco
nas respostas anteriores, do estudo, né? O Márcio estava falando aí na resposta que ele deu. Tem que ter o estudo, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter o entendimento, para você não se perder, para você não ficar desorientado, desequilibrado. Então, a necessidade de você compreender a faculdade, aquilo que está lhe acontecendo. Então, muitas obras, né, musicais, artísticas, foram escritas com a dupla vista. Né? O espírito, né, mais liberto do corpo, os laços que o prendem ficam mais frouxos, e ele tem condições de ver, né, ainda acordado no estado de vigília, o seu espírito vai ver determinadas situações que depois ele transfere para a sua arte. Né? Então, a faculdade está ali, mas você precisa exercitar, você precisa estudar e entendê-la para aproveitar os benefícios que essa faculdade dá, né? Muito bem, amigos. Agradeço, então, o Márcio Lucas, o André Reis, por trazerem as suas considerações, os seus apontamentos diante das respostas dadas pelos espíritos às perguntas formuladas por Allan Kardec. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar, e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No Momento Evangélico, estudamos o livro Fonte Viva, que tem sido fonte de reflexão evangélica patrocinada pelo autor espiritual Emmanuel, que escreve esse livrinho com 180 lições. Todas elas se utilizam de versículos específicos por ele escolhidos e, a partir daí, traz a sua digressão, as suas considerações. Esse livro, Fonte Viva, é psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje é de número 112, intitulada Que Farei? E esse título é extraído do versículo paulino, que é anotado no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, no versículo 10, onde ele próprio, Paulo, indaga: que farei? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Interrogam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga a isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor
através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Bom, assim conclui a mensagem do Momento Evangélico, essa belíssima mensagem emanuelina, que traz a rogativa elaborada por Paulo de Tarso diante dos novos cometimentos que, naturalmente, as circunstâncias ali acabaram provocando. Nós podemos considerar aqui, Márcio, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem e que nos assistem. Todos nós, em algum momento, somos confrontados com os apelos superiores da vida, né? Se naturalmente nós não temos condições de estarmos frente a frente a Jesus, tal qual Saulo de Tarso esteve naquela circunstância, é evidente que nós não estamos por ele esquecidos e que, de alguma forma, somos igualmente provocados por esses apelos superiores. E, diante deles, a pergunta nos parece muito providencial. Essa pergunta íntima que nós devemos fazer nos parece muito providencial. O que nós faremos diante destes movimentos superiores, diante destas nossas aspirações? E aqui, André Reis, me parece que são questionamentos comuns e, de uma certa forma, presentes na vida de todos nós, porque em algum momento somos de fato interpelados, inclusive pela própria consciência, para que nos vejamos assim, algo nos corrigindo, para que possamos fazer as escolhas com melhor discernimento, sobretudo abraçando novos estímulos, novas motivações para o aperfeiçoamento espiritual. E a minha pergunta aqui, portanto, André, concluindo essa rápida introdução, de que maneira nós podemos nos indagar e também indagar os propósitos superiores para que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, se equilibre com a nossa própria, que eu acho que é o grande X da questão, né? Então, que maneira a gente pode considerar essa, vamos dizer, essa sincronicidade ou ainda aceitação da nossa com a vontade dele? Eu entendo que o primeiro passo é entendermos que somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, as nossas lutas, se elas são indigestas, somos nós que criamos, não foi Deus. Em algum momento, em alguma encarnação, nós afrontamos as leis divinas, atrapalhamos o bem-estar da nossa própria evolução e agora estamos tendo essa condição presente. Então, é o entendimento que eu sou um ser espiritual imperfeito, falível, limitado e com uma série de imperfeições que eu ainda vou cometer muitos erros, durante a minha jornada evolutiva. Nesse sentido, eu acho que a pergunta que nós temos que nos fazer é o que eu devo aprender com cada situação. Porque lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Jesus já disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, para. Esquece tudo isso. Pega a sua cruz, as atribulações, as aflições dos seus dias, pegue a sua cruz e, de cada dia, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, eu entendo que tudo isso é o processo quando você desperta para o ser espiritual que você é.
né? Então, as expectativas não estão nos outros, a expectativa tem que estar dentro da nossa mente, da nossa consciência, nos nossos afazeres. Não é assumir postos transitórios, posses transitórias, não é se colocar à frente de comando, e sim aquela outra estrutura de ser o servo de todos. Fazer aquilo que nos compete dentro das nossas capacidades. Então, o que eu farei? Eu farei o máximo que eu puder de bem a quem estiver nas minhas proximidades. Tenho que assumir a postura do ser espiritual que sou, dentro das possibilidades que tenho, e fazer aquilo que me cabe, né? O dever de fazer, a obrigação moral que eu devo realizar em prol de todos, além de mim mesmo. Então, eu entendo que essa é a resposta, entender que o ser espiritual tem que estar sempre disposto ao trabalho, a servir e não a ser servido. Então, o que farei? Seguirei com Jesus dentro das minhas dores, dentro das minhas situações, mas vou perseverar nas ações que eu acredito que eu devo realizar. Obrigado pelos seus apontamentos, André Reis. Márcio, apenas para complementar aqui, a pergunta proposta por Paulo de Tarso, ela naturalmente se apresenta por uma certa inquietação, por uma certa, eu diria, proposta apresentada por Jesus nesse caso, que o impele a novas realizações, né? Nesse sentido, portanto, Márcio, eu queria que você trouxesse alguns poucos comentários em torno desse despertamento que, invariavelmente, acontece na vida de alguém em algum momento. Seja numa existência, seja em outra, todos nós haveremos de nos despertar. E diante desse despertamento, a pergunta que surge é: e agora? Para onde a gente vai? Né? Quer dizer, o que eu faço? E me parece que a recomendação, inclusive dada por Paulo de Tarso, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: para que nós despertemos, levantemos dentre os mortos, que o Cristo nos esclarecerá. O que você pode dizer nesse sentido, Márcio, por favor? O Cristo, ele é libertador. Como ele já disse para Lázaro, desata-o e deixa-o ir. Então ele já nos libertou. Basta a nós agora queremos caminhar. Quando falo sobre esse assunto, eu lembro sempre a alegoria da caverna, né? Que Platão, o espírito da codificação, nos trouxe. Os seres amarrados a uma parede, né? Braços, pernas, pescoço, vendo imagens que eram projetadas atrás pela luz de uma fogueira, e uma pessoa que se desata e vai, desata filosofando, trazendo para o espiritismo, do orgulho e do egoísmo, sai da caverna, vê tudo o que acontece, todas as ilusões do mundo, e busca a porta que é Jesus, e a luz que é Deus. A verdade é a luz que é Deus, que entra através da porta da caverna, conhece, se embrenha, volta, e os outros pensam em matá-lo porque acham que ele está louco, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, cabe a nós, se Jesus já nos disse, desata-o e deixa-o ir, cabe a nós agora darmos o passo e queremos caminhar em direção ao Mestre. Desamarrar as amarras do orgulho e do egoísmo e seguirmos o Mestre. Então, basta a nós queremos dar o passo em direção à luz. Por isso que sempre pergunto, quando assim surge esse momento de despertar, temos que ver qual é o nosso posicionamento perante a luz, que a verdade é a luz é Deus. Ou vou ficar de costas para a luz, que é Deus, e olhando as ilusões do mundo, ou se eu vou levantar e caminhar em direção a Jesus. É uma decisão de cada espírito, que todos nós um dia faremos, porque todos nós devemos chegar até a luz, que é Deus. E sobre os pensamentos aqui, nos trouxe todas as condições que nós mesmos, né? As nossas condutas, ele fala. Se pararmos para pensar, essas condutas que aqui Emmanuel nos trouxe, o Cristo já combateu, né, nos evangelhos, porque ele tratava, né?
o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essas práticas saíram de moda. E, por causa disso, nos chamava de hipócritas. Então, sendo assim, comecei a refletir. Afinal, nós conhecemos Jesus para poder termos essa pergunta, né, que foi feita a Paulo. Afinal, conhecemos Jesus? Que quando nós somos perguntados no dia a dia, isso independente da cultura religiosa que a pessoa tenha, né? E mesmo quando os espíritas acham que o espiritismo é mais uma cultura religiosa, também é perguntado, sempre associa curas, milagres, do 25 de dezembro, né? E ultimamente nem é isso, né? Estão esquecendo Jesus. E por muitas vezes, quando entramos no espírita, chegamos ao espiritismo com esse tipo de conduta, nós chegamos até a querer respostas prontas aqui dentro também. Mas nunca sem querer conhecer o Cristo libertador. Nunca queremos. Mas sempre queremos uma resposta pronta para nos livrar dos problemas que nós mesmos arrumamos, como disse aqui, em outras palavras, o André, e dizer agora o assim seja, não mais o amém e sair, né? E às vezes pegamos até entre os espíritas uma outra coisa para Jesus, que dizemos que ele é o guia e modelo, e muitas vezes o espírita não sabe nem por que ele é o guia e modelo, mas começa nesse processo que aprendeu sem conhecer Jesus, então nunca vai ter essa pergunta, né, de o que farei, e repete. Mas será que agindo assim nós estamos compreendendo ele como guia e modelo, tendo essas condutas que Emmanuel aqui nos trouxe? Porque muitos de nós espíritas caminhamos assim, como fala aqui Emmanuel. Será que nós estamos o reconhecendo como caminho, a verdade é vida? Então é necessário sabermos, compreendermos e praticarmos o que o Mestre fez e falou, e não só repetir o seu nome em vão nas horas de desespero, famoso que todo mundo diz, ai Jesus me salve. Ele já disse, desata e deixa-o ir. Basta nós queremos isso. Para conhecermos um pouco de Jesus e nos aprofundarmos, para um dia podermos ter a oportunidade de ter essa pergunta que foi feita a Paulo, temos que nos aprofundar e conhecer Jesus, é necessário estudarmos a Boa Nova e sabermos tudo o que ele fez e falou e praticarmos, acima de tudo, sua doutrina. Por isso que quando diz desata e deixa-o ir, é ali que decidimos se vamos praticar a sua doutrina, desatando e saindo da nossa caverna, como ele fez com Lázaro, trazendo para fora da nossa obscuridade, praticando sua doutrina. Não estamos com isso dizendo que precisamos decorar a Boa Nova, pois seria mais um ritual e Jesus já combateu isso nos evangelhos e combate quando lemos nos evangelhos. Mas que se faz imprescindível conhecer e estudar as palavras do Mestre e praticar os seus ensinamentos, que segundo o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, sua doutrina é só de amor. É a única coisa que ele pediu. E é essa resposta que Paulo recebe ao indagar o Mestre, porque ele saiu das suas amarras e foi a Jesus. E ele teve essa pergunta, que farei? Quando ele perguntou, e o Mestre lhe respondeu, como diz o texto. E o Mestre, trazendo as palavras do texto, e o Mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício, que ele atendeu ao chamado de Jesus. Ou seja, simplesmente amar. Tá certo, amigo. Obrigado, então, pelos seus apontamentos. André Reis também. Finalizando, então, os nossos estudos do Momento Evangélico. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
Amigos e amigas que nos ouvem nesse nosso segundo programa do ano, nós agora vamos estudar o Diálogo à Luz do Espiritismo, onde estamos nos debruçando em torno do livro Divaldo Franco Responde, volume de número 1, organizado por Cláudia Saigusa. O capítulo que temos estudado aqui é sobre depressão e o item é a prevenção da depressão. A pergunta feita a Divaldo Franco é a seguinte: muito se fala do tratamento da depressão, mas como podemos evitar chegar a esse quadro? Divaldo Franco responde: às vezes é difícil, porque o indivíduo é fragilizado em decorrência dessas circunstâncias externas do medo, da ansiedade, da solidão, do desamor. Estando vulnerável, quando ocorre algo que o abala profundamente, ele foge para dentro de si mesmo e perde o interesse pelos valores da vida. Nesse caso, uma psicoterapia preventiva seria o valioso recurso da prece. Tornar-se útil, procurar fazer o bem ao próximo, porque, mediante esse labor, fortalece-se e, quando vêm os golpes chamados do destino, terá resistência para poder superá-los, reconhecendo o valor da sua existência, sabendo-se útil, assim estando estimulado a continuar a viver, a trabalhar em favor da sociedade. Não aceitar o mal, procurar sempre cultivar o ideal de viver, a alegria de ser útil, porque a vida é uma bênção. O espírito Joana de Ângeles sugeriu-me oportunamente 5 itens para a felicidade. O primeiro item, segundo ela, é a vida é bela. Ora bem, se reflexionarmos, realmente a vida é bela em todos os seus aspectos. Em toda parte está presente a harmonia, canta a celeste música da beleza. O segundo item é eu nasci para amar. A maioria das pessoas sempre acha que nasceu para ser amada, esquecendo-se que o amor não é um jogo de interesses, mas a própria razão de ser da vida. O terceiro item é eu nasci para servir. Se nos dedicarmos a servir, nossa vida adquire significado. Enquanto desejamos ser servidos, ainda nos encontramos na fase infantil da emotividade. O quarto item é: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um homem mau. Em realidade, ninguém faz mal a outrem, porque sempre ele é feito a si próprio, assim como o bem. Quando o indivíduo se dedica ao mal, ele o infeliz em sua ação. E o quinto item é há um sol brilhando dentro de mim. Quando o sol brilha dentro de mim, a alegria, o objetivo essencial da vida, nunca se apresenta entre sombras, qual ocorre com uma lâmpada, na qual a claridade vem de dentro para fora. Se alguém carrega uma lâmpada, embora a luz que irradia também protege a sombra, quando seu brilho é interior, um sol interno, tudo é luz, a alegria, a vida e não há depressão. Bem, amigos e amigas que nos assistem, o tema da depressão é dos mais relevantes, como nós sabemos. O Espiritismo, naturalmente, apresenta um conjunto profilático para nos auxiliar, não ignorando sob nenhuma hipótese a necessidade medicamentosa, a necessidade terapêutica. É claro que temos aqui nas recomendações de Joana de Ângeles, que Divaldo Pereira Franco traz, estes 5 itens que podemos observar com relativo cuidado e atenção para que colaboremos nós mesmos nesse tratamento profilático. Uma vez, entretanto, que nos vejamos de alguma forma
experimentando eventuais episódios depressivos, é justo e absolutamente necessário, aqui nós sempre registramos, que procuremos os profissionais médicos e terapeutas competentes e também tenhamos um cuidado espiritual, um cuidado emocional necessários para o nosso tratamento. Fica aqui, então, a reflexão em torno desse tema, onde se faz sempre necessário a prece, a vigilância, para que possamos seguir, de alguma forma, equilibrados no campo das emoções e dos sentimentos. Agradeço, então, portanto, a participação, mais uma vez, dos nossos amigos André Reis e Márcio Roberto Lucas. Verdade e Luz. Chegando agora ao final do nosso programa de número 2, o programa Verdade e Luz de 2024, quero também agradecer a todos vocês que nos ouvem e que nos assistem, agradecendo a participação de todos e também, é claro, dos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Nós convidamos agora os amigos André Reis e Márcio para suas considerações finais. Por favor, André Reis. Nosso muito obrigado a você, Edgar, ao Márcio, ao Gilberto, ao caro amigo ouvinte, ao caro amigo telespectador, iniciando mais um ano. Que Deus ampare, né, esse nosso programa, todos aqueles que possam vir se juntar à realização do mesmo, que nós tenhamos um ano repleto de atividades no bem, exercitando a fraternidade, a solidariedade, enfim, exercitando a caridade. Que fiquem todos com Deus e até um próximo programa. Muito obrigado, André Reis. Márcio, por favor, suas considerações finais. Agradecer a companhia dos ouvintes, dos telespectadores e de todos que estão na bancada, o Edgar, Tão, o André Reis e o Gilberto Silva, que está na técnica. E desejamos a todos que estejamos juntos durante mais esse ano de vida. Que assim seja. Obrigado, Márcio. Aproveitando então a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, também divulgando-a para seus familiares, para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast na Web Rádio Verdade e Luz ou ainda o nosso canal do YouTube. Agradeço então mais uma vez o nosso amigo Gilberto Silva na direção dos trabalhos técnicos, o Márcio Lucas, o André Reis e você. Obrigado então e que Deus nos abençoe e até o próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.